Tá bem, pessoal. Então agora a gente começa a estudar o plano, né, dentro do nosso espaço tridimensional sigma, né? Então vamos chamar esse... Lembra que o nosso espaço sigma, então espaço tridimensional, né, tem essa notação aqui de sigma, tá? Então aqui eu desenhei um plano, né, que é um plano inclinado. Ele não é desses especiais que nós já conversamos, né, que são tipo plano horizontal, plano vertical, etc. Tá? É um plano aqui que eu coloquei mais ou menos aleatório, assim, né, com certas inclinações, então ele deveria, né, no meu desenho ele quer ser um plano assim que, digamos, te impede, né, te impediria aqui no meu desenho essa ideia de ver a origem, né, tô tapando aqui a origem, tá? Essa deveria ser a ideia, tá? Como, né, ele tem como qualquer plano, né, deveria ter o aspecto de uma folha de papel, só que, claro, uma coisa infinita, né, que se estende em todas as direções, assim, tá bom? Então, esse é um plano, vamos dar um nome para ele, plano π, tá? Então, é um plano π dentro do nosso espaço sigma. E, bom, antes quando a gente estudava geometria plana, não tinha sentido estudar o plano, né, porque o plano era, digamos, era todo o ambiente em que a gente trabalhava. Tá? Agora a gente... o plano, né, o estudo dos planos vai ser uma parte importante aqui. Então, para poder fazer isso, né, uma parte da descrição dos planos é a sua descrição paramétrica. Tá? Então, similar, né, ao que a gente já sabe fazer com retas dentro do espaço. Tá bem? Então, para poder falar da descrição paramétrica de um plano, eu vou definir umas coisas aí algébricas, tá bom? Que a gente vai precisar. Tá, pessoal? Então, a definição é a seguinte, nós já comentamos essa definição ao longo de um exercício, mas deixa eu colocar aqui de novo, tá? Para lembrar, tá? Então, uma combinação linear de dois vetores u e v, tá? Então, imagina que tem na tua mão aí dois vetores u e v, tá? Uma combinação linear de u e v, é qualquer vetor que pode ser obtido fazendo o seguinte processo, multiplicando o vetor u por um certo número, lambda, e multiplicando o vetor v por um certo número mi, tá? E somando, tá certo? Então, o que tu tem que pensar, né? Os caras que são combinações lineares são, para algum lambda, são os vetores que podem ser escritos do jeito um múltiplo de u mais um múltiplo de v. Tá? Esses múltiplos, né, esses lambda e mi aqui, eles podem ser, em princípio, quaisquer números reais. Tá bom? Então, eu quero te dar um exemplo aqui. Para te dar o exemplo, deixa eu te lembrar primeiro, né, dessas notações aqui de o vetor E1 é aquele 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 e E3, 0, 0, 1. Tá? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês. Deixa eu só fazer mais um comentário, né, que caso vocês estejam lendo a respeito de vetores em alguma outra referência, às vezes a gente outras referências, livros, né, tá, descrevem esse vetor, ou seja, simbolizam esse vetor com a letra I, assim, né, tá? O E2 com a letra J, tá? E o E3 com a letra K. É só uma questão de notação, tá? Para o caso de vocês encontrarem isso em outros lugares, já saberem o que é. Muito bem. Então, o exemplo que eu queria dar é assim, né? Olha para esse vetor W1 aqui, tá certo? Então, vamos ver, né? A afirmação é que ele é uma combinação linear de E1 e de E2, tá certo? Então, para ver isso, né, a gente precisa ver, então, ou seja, deixa eu completar aqui, né, explicar, né, tá certo? Por quê, né? Porque esse W, né, ele esse W1, né, que é 4 menos 3 e 0, ele pode ser escrito como sendo lambda vezes o primeiro vetor, que é 1, né? Então 1, 0, 0, mais mi vezes o segundo vetor, que é 0, 1, 0, para alguns valores, né, de lambda e de mi. Como que a gente se certifica disso, né? É só fazer conta aqui, coordenada a coordenada, né, que vai ficar lambda vezes 1 e o resto 0,
e mi vezes esse 1 na segunda coordenada e o resto 0. Então, ou seja, o resultado vai ser, quando a gente calcula as coordenadas do vetor da direita, vai ser lambda, vai ser lambda, mi, aqui é uma vírgula, tá? E um 0. Tá errado aqui. Lambda, mi, vírgula, 0. Tá bom? Ou seja, esse vetor com essas coordenadas pode ser obtido com uma combinação desse tipo. Basta para isso pegar lambda, né? Lambda igual a 4 e mi igual a menos 3. Tá? Ou seja, esse W1, então ele é 4 vezes o vetor E1, não é isso? Menos 3 vezes o vetor E2. Então, de fato, ele é uma combinação linear, pela nossa definição. Por outro lado, vocês observem, né, que esse outro vetor aqui, o vetor 0, 2, 3, tá, o vetor W2, ele não é combinação linear de E1 e de E2, por quê? Observa, né, se tu tenta fazer o mesmo processo que a gente fez aqui em cima, o que vai acontecer, né? Então, tu escreve W2, tá certo? Como sendo as coordenadas, né, 0, 2, 3, e tu tenta colocar ele como sendo lambda E1 mais mi E2, ou seja, fazendo o mesmo processo, né, tu ganharia lambda, mi e 0. Agora observa, né, então a gente tenta calcular lambda e mi e se depara com uma dificuldade. Primeiro, tá, parece que lambda é 0, né, parece que mi é 2, só que a terceira entrada aqui não bate, tá certo? Ou seja, 3 nunca vai poder ser 0, né? Tá certo? Então, por causa disso, esse vetor W2 aqui ele não é combinação linear, tá certo? Isso aqui implicaria, então, né, que 3, que é a última coordenada, igual a 0. Que é absurdo, né? Então, isso aqui não pode ser, tá bom? Então, esse vetor W2 não é combinação linear de E1 e de E2. Bom, pessoal, eu vou seguir então naquele exemplo anterior, né, das combinações lineares dos vetores E1 e E2. Vocês lembram, né, como é que eles são? Isso aqui, digamos, é na direção do eixo X a gente tem o vetor E1, tá? Na direção do eixo Y a gente tem o vetor E2, ambos de tamanho 1, né? Tem o E3 também, mas eu não vou usar agora, tá certo? Então, o que eu queria que vocês se dessem conta, né, é que sempre que a gente faz uma combinação linear dos vetores E1 e E2, então lambda E1 mais mi E2, a gente vai ganhar então um vetor, né? Vamos lá, vou fazer a conta de novo. 1, 0, 0, mais mi 0, 1, 0. A gente vai ganhar um vetor que tem coordenadas, então, né? Lambda, né? Mi, vírgula, 0, tá certo? Então, eu estou interessado agora em representar esse vetor, né? Representar esse vetor onde? Aqui no espaço tridimensional. Então, para isso, observa, né, que a gente quer, aqui a gente está falando das coordenadas do vetor, né? Tá? Então, quer dizer que o ponto final desse vetor, que é a combinação linear, é o ponto lambda, mi, 0. Tá? Então, um ponto lambda, mi e 0, ele é um ponto que vive onde, né? Ou seja, estou pensando, né, como eu falei já, que o ponto inicial está na origem, né? Certo? E o ponto final vai ser esse sujeito aqui. Então, bom, ele vai viver em algum lugar. Claro que poderia ser negativo, mas para ficar mais fácil de desenhar, eu vou imaginar que está por aqui, né? Certo? Então, o nosso vetor vai ser esse aqui, tá certo? E o que é importante notar, né, que a altura dele, digamos, o deslocamento vertical dele aqui, ou seja, o tamanho z que ele tem é 0. Ou seja, esse vetor aqui, ele está contido, né? Tá certo? Esse representante dele está contido no plano determinado por E1 e E2, tá? Ou seja, o fato da terceira coordenada ser 0 vai garantir, né, que esse representante está inteiramente contido no plano XY, tá? No π XY, que vocês lembram, né? Tá? Esse plano de altura 0. E reciprocamente, né? Imagina só. Imagina que se a gente tem um ponto aqui, agora eu vou colocar com outra cor aqui, bom, não tem muitas, mas vermelho. Imagina que tem um ponto aqui, tá? Aqui no teu plano XY, tá certo? Então, ele vai ter uma certa coordenada, que eu vou colocar aqui, digamos, a
pouquinho mais aqui que 1, parece, né? Então vai ser um valor lambda 1, que é um valor de x, claro, tá? Vai ter um valor mi1, que é um valor de y, é claro, né? Então, o que vai acontecer quando a gente quiser, né? A gente pega esse ponto aqui, tá? A gente pega esse ponto, que é o ponto lambda 1, tá? Mi 1 e 0. Tá? Então, a gente pode pensar nele como sendo o ponto final, tá? De um vetor, ponto final de um representante de um vetor, tá? Saindo da origem, e esse vetor, né, é uma combinação linear dos vetores E1 e E2. Então, isso vou colocar em vermelho também. Tá aqui ele, tá? Combinação linear dos vetores E1 e E2, ou seja, esse cara, né, esse ponto serve como sendo um ponto final do vetor lambda 1 vezes E1 mais mi1 vezes o E2, tá? Então, digamos, se a gente pensa nos pontos finais, né, aqui dessas combinações lineares, colocando esses pontos finais, os pontos iniciais, perdão, lá na origem, né? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que todos os pontos desse plano XY aqui, né, eles vão ser combinações lineares, tá certo? Todos os pontos aqui vão ser pontos finais de combinações lineares dos vetores E1 e E2, tá certo? Então, em um certo sentido, né? Então, deixa eu tentar colocar isso aqui, né? Ou seja, E1 e E2. Então, nesse sentido que eu vou definir, né, eles geram, tá, todos os pontos do nosso plano, tá? Geram os pontos do plano πxy, tá certo? Lembra, né, que o nosso objetivo é estudar planos dentro do espaço, tá certo? Então, eu estou aqui te dando um exemplo de um caso especial do que nós vamos estudar em geral, tá bom? Ou seja, a ideia é relacionar essa noção de combinação linear com os planos que a gente vai estudar, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui uma definição. Tá, pessoal, então tá aqui a definição, né? Um par U, V, né? Então, são dois vetores, tá? De vetores que são linearmente independentes. Te lembra do que é isso, né? Um par ser linearmente independente significa que esses dois vetores, U e V, eles não são colineares, né? Tá? Eles não admitem representantes numa mesma reta, tá? Então, isso é importante, serem linearmente independentes, tá bom? Como eram, então, deixa eu só comparar com aquele exemplo anterior, né? Como eram os vetores E1 e E2 aqui, tu lembra que tu observa, né, que eles não estão contidos numa mesma reta, tá? Eles não existem representantes desses vetores contidos numa mesma reta, ou seja, eles são linearmente independentes, tá? Então, voltando para nossa definição aqui, né, um par UV, tá, de vetores que sejam independentes, e supõe, né, que esses dois vetores admitem representantes contidos em um plano π, no plano π, tá? Então, esse par aqui é dito um conjunto diretor, tá? Um conjunto, claro, formado por dois vetores, ou então ele é dito, né, um par de vetores diretores do plano, se existem representantes desses vetores, né, ou seja, representantes, tá, que vivem dentro do plano. Então, para tentar deixar mais claro essa noção, né, então vamos fazer aqui um desenho, né? Tá, então, imagina aí que o nosso plano está assim, tá aí o nosso plano, um pouco inclinado, hein? Nosso plano π, claro, eu desenho uma parte dele, né? Então, estou pensando ele como uma rampa, assim, né, no espaço tridimensional, nosso espaço sigma, tá bom? Então, poderia acontecer, digamos, né, que o nosso vetor U tivesse representado aqui, tá? E o nosso vetor V tivesse representado, digamos, lá, né? Então,
aqui V, tá bom? Então, eles vão ser vetores diretores, né? Se quando nós trouxermos, nós pegarmos, por exemplo, pega um ponto aleatório, completamente aleatório aqui nesse plano, né? Tá? Então, quando nós trouxermos pegarmos representantes, né, desses vetores que vivam aqui no plano, tá? Ou seja, que comecem aqui nesse ponto, que eu coloquei aqui em vermelho, tá bom? Esses vetores, né, esses representantes, que eu vou desenhar agora aqui em vermelho, né? Tá? Vou tentar fazer paralelo aqui. Isso, mesmo tamanho, paralelo, mesmo sentido, né? Tá? Esse aqui seria o nosso vetor U. E esse aqui seria o nosso vetor V, né? Tá? Algo assim. Esses vetores, eles estejam contidos, né? Aqui eu peguei um ponto que vivia no plano, tá? Na nossa rampa essa. E esses dois vetores aqui, esses dois representantes estão contidos no plano. Esse sujeito aqui não precisava estar, esse sujeito aqui não precisava estar, né? Mas não interessa, são vetores, a gente consegue arrastar e colocar onde a gente quiser. Então vejam só, né? É como se, digamos, se o plano fosse essa folha de papel aqui, né? Essa folha de caderno. Então quando eu levo para lá o vetor, né? Tá? Esses dois vetores, eles têm que estar assim, entende? Tá? Eles não podem estar assim, por exemplo, meio levantados assim, tá? Não podem estar fora da folha de papel, tá? Porque senão eles não seriam vetores diretores do plano. E outra coisa que não pode acontecer para eles formarem um conjunto diretor, um par de vetores diretores, eles não podem, quando a gente traz para esse ponto aqui, eles não podem formar ângulo zero, né? Ou seja, nem 0 nem 180. Ou seja, os vetores não podem estar assim, né? Apontando para o mesmo lado, e não podem estar também, digamos, assim, né? Apontando com sentidos opostos, né? Eles não são colineares. Tá? Eles têm que formar um certo ângulo entre eles. Tá bom? Era exatamente, né, observo, que era exatamente o que acontecia quando a gente tratou daquele exemplo particular ali, que era o caso do plano XY. Tá? Então, os vetores U e V, naquele caso ali, poderiam ser tomados, né, para ser um conjunto diretor, os vetores E1 e E2. Tá bom? Então, vamos ver como isso aqui é útil para a gente falar de equações paramétricas de um plano. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como a gente consegue usar essa noção, né, de conjunto diretor, tá, para falar de equações paramétricas, agora não de uma reta, mas de um plano. Tá bom? Então, aqui eu tenho um desenho, né, um plano, né, pode imaginar uma rampa no espaço tridimensional, tá certo? Então a gente vai supor, né, que esses U e V aí que estão nessa frase, né, que esse par UV, né, é um conjunto diretor do plano π, tá certo? Naquele sentido, ou seja, eles são dois vetores que são independentes, tá, entre si e admitem representantes contidos no plano π. E além disso, supõe, né, que a gente conhece um ponto A aqui que seja um ponto do plano. Tá, então, qual é a configuração aqui, né? A gente marca o nosso ponto aí, o nosso ponto A, que vive no plano. Bom, e daí agora eu vou pegar, né, esses vetores, bom, estão em algum lugar no espaço, aí a gente pode trazer eles, né, quer dizer, a gente pode pegar representantes deles aqui, começando no ponto A, e pelo fato de os vetores serem diretores, né, formarem um conjunto diretor, então esses vetores eles vão estar, esses representantes agora, né, eles vão estar inteiramente contidos no plano. Tá, digamos, uma situação assim, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, suponho que esse aqui é U, né? E esse aqui é V. Tá, então, o que vocês têm que olhar para esse desenho e imaginar, né? Que imagina, por exemplo, que o plano é essa folha de papel, né? Tá? Então, esses vetores estão colocados assim. Imagina que o ponto A está exatamente esse aqui, né? Tá? Então, esses vetores estão colocados assim, eles não estão, digamos, fugindo do plano, tá certo? Eles não estão assim, eles estão contidos no plano, tá? Inteiramente contidos no plano. Muito bem, então essa é a configuração de coisas que nós temos. Então, eu queria agora fazer a seguinte discussão, né? Imagina que um ponto, ele viva nesse plano aqui,
em algum lugar. Imagina que tem um ponto P aqui que eu estou marcando, tá? Que vive no plano. O que quer dizer que ele vive no plano, né? Significa que quando a gente olha para o vetor, tá de outra cor aqui, o vetor que começa em A e termina lá nesse ponto P, tá? Se ele vive no plano, o que a gente pode olhar, né, para esse, como é que a gente pode pensar nesse vetor em comparação com os vetores U e V que estão aí desenhados, os vetores diretores. Observa, tá, que aqui eu vou fazer um desenho para induzir vocês a se dar conta do que está acontecendo. Por exemplo, eu vou passar uma reta no ponto A, tá? A reta suporte do meu vetor V, tá? Isso daqui vai ser uma reta, observa, né, que está contida no plano, tá certo? Porque o vetor V está contido no plano, esse representante, tá? Vou fazer a reta suporte desse representante aqui do meu vetor U. Sim? Então agora o que eu quero que vocês se deem conta é que se nós passarmos uma reta paralela a essa no ponto P, então vou fazer uma reta paralela, né? Vamos ver se eu consigo fazer bem aqui. Digamos uma coisa assim, tá? Fazer uma reta paralela a essa daqui passando no ponto P, então seria uma coisa como que assim, né? Enfim, tá um pouco torta a minha reta, mas é meio que isso. O que eu quero chamar a atenção é que assim, né? Esse vetor que a gente formou, esse vetor azul, a menos de o vetor AP, né? A menos de, até no meu desenho parece que não tem que fazer uma dilatação desse vetor V aqui, né? Em princípio eu teria que esticar um pouquinho, né, esse vetor. Em princípio eu teria que esticar um pouquinho aqui esse vetor U, né? Certo? Para poder fazer qual processo, né? Quando eu estico esse vetor, né, o que é esticar um vetor, né? Digamos, é multiplicar por um fator lambda, né? Que é um pouquinho maior que 1, tá? O que é esticar esse vetor? Bom, multiplicar por um fator μ que é um pouquinho maior do que 1, nesse caso do desenho. Né? Em geral, né? Tá, então deixa eu só concluir o raciocínio, que se nós fazemos isso, né, a gente olha para esses vetores que eu vou tentar desenhar aqui em preto, né? Espero que seja possível de ver. Tá? Esse que começa aqui no ponto A e termina nesse ponto aqui de interseção entre essas duas retas, e esse que começa aqui e termina lá no ponto de interseção das duas retas, tá? O que a gente ganha, né, em termos de soma de vetores? Vocês observam que esse vetor aqui agora é um múltiplo do U, com esse vetor aqui que agora é um múltiplo do vetor V, tá? Quando a gente soma esses dois, a gente ganha exatamente o nosso vetor AP, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção é que se P, tá certo? Se P é um ponto do plano, então o que vai acontecer? Vai existir um certo lambda e vai existir um certo valor μ, tá? São certos números, tá certo? De modo que, vou botar assim, satisfazendo que o nosso vetor AP é lambda U mais μ vezes V. Certo? E o que quer dizer isso aqui? Bom, quer dizer que o nosso vetor AP é uma combinação linear dos vetores U e V. Isso que está sendo dito. E reciprocamente, né? Se a gente tem um ponto, né, que seja de maneira tal que o vetor que começa em A e termina nesse ponto, tá, é uma combinação linear dos vetores U e V, então a gente vai conseguir deduzir que o ponto vive no plano. Bom, pessoal, então qual é a ideia, né? Quando a gente vai variando esses valores, né, ou seja, a gente faz lambda e μ assumirem distintos valores de números reais, quaisquer que a gente queira, né? Escolhe um valor de lambda, escolhe um valor de μ, tá? Então, se tu faz uma combinação linear lambda U mais μV, tá? O vetor que começa em A e termina em P resultante, né? Vai ser tal que esse ponto P vai ser um ponto do plano.
E por causa disso, né, ou seja, a partir dessa relação aqui, né, que a gente faz a seguinte coisa, né, a gente diz assim, né, ó, assim, os pontos do plano, os pontos de π, né, do plano π, eles podem ser obtidos como sendo P igual o deslocamento do ponto A, tá certo? Pelo vetor, esse que aparece aqui, lambda U mais μ vezes V. Tá? E a gente deixa, né? Tá? A gente faz isso, caracteriza completamente os pontos do plano π, esqueci de colocar aqui, né? Tá? Isso caracteriza completamente os pontos que vivem no plano quando nós conhecermos o vetor U, quando nós conhecermos um vetor V e quando nós conhecermos um ponto A. E daí a gente começa a substituir valores aleatórios aqui, um para lambda e outro para μ, e a gente vai obtendo todos os pontos possíveis do nosso plano, tá certo? Então é por causa disso que essa aqui, né, assim como a gente falava de equação paramétrica para uma reta, né? Então isso aqui, ou equação vetorial para uma reta, para ser mais exato, né? Isso aqui vai ser uma equação vetorial do nosso plano π, tá certo? Então os pontos daqui, os pontos de π são os pontos P que são obtidos desse jeito. Então isso aqui é o que a gente chama de uma equação vetorial de π, tá certo? Então o que a gente precisa, na verdade, né? Quando a gente, de novo, né? O nosso objetivo é tentar entender as coordenadas de pontos que vivem no plano, né? Então o que pode acontecer, né? Um ponto P, né, no espaço, ele é um ponto x, y, z, certo? As coordenadas dele, né? Então o que essa equação aqui está nos dizendo, né? Imagina, aqui eu vou ter que colocar x de A, y de A e z de A, tá? Então imagina que a gente conhece esses valores, né? Mais, e agora vai aparecer uma mudança, né? Uma diferença com relação ao que nós tínhamos antes, tá? Por quê? Porque, de novo, aqui nós temos dois vetores, U e V, né? Então, supõe, por exemplo, né? Supõe que o nosso vetor U tenha coordenadas Azinho, Bzinho e Czinho, e agora a gente tem que também conhecer, né, as coordenadas de um certo vetor V, né? Tá certo? Que junto com o U formem um conjunto diretor do nosso plano. Então, A', B' e C'. Tá certo? Os números aí que a gente imagina que a gente conhece. Então, agora vai ser lambda vezes U, né? Então, vai ser lambda, vezes ABC, né? São as coordenadas de U. A, B, C, mais μ vezes A', μ e μ, deixa eu colocar assim, né? A', B' e C'. E a gente deixa agora, né, lambda e μ variarem nos reais. Outro jeito de dizer isso é dizer que lambda e μ pertencem a R2. Tá bom? Então, esses aqui, né, isso aqui define o que a gente chama de um sistema, né, de equações paramétricas, né? No sentido de que a gente interpreta esses lambda e μ como a gente pode fazer eles variarem onde a gente quiser, né? Ou seja, para assumirem quaisquer valores reais, lambda e μ, né? Portanto, um lambda μ variar em R2, tá? Paramétricas. Então, os parâmetros são esses caras, né? Tá? Paramétricas do nosso plano π. Tá bom? Então, quero chamar a atenção aqui, né? Já falei, mas deixa eu ser repetitivo, né? Aqui nós temos, então, dois parâmetros, porque nós temos dois vetores, tá? E faz sentido, né? Se vocês imaginarem, uma reta é uma coisa que a gente pensa que é uma coisa que tem dimensão 1, né? Tá certo? É uma coisa linear, assim, uma linhazinha, tá? Então, para pensar aqui, bom, em um certo sentido faz, digamos, tem sentido, né? Pensar que os pontos de uma reta, né, correspondam a certos valores de R na potência 1, né, R1 aqui, tá certo? Na reta, tá certo? A reta real. Por outro lado, um plano, né, é uma coisa que, em um certo sentido, é similar a R2, né? Então, faz também sentido esperar, né, que a gente precise
como que, sem ser muito preciso, mas como que a gente precisa de duas direções independentes, que fariam o papel de um eixo X e um eixo Y, ou digamos um eixo lambda e um eixo μ, né, para poder obter todos os pontos de um plano π, que claro, não é mais o plano XY, mas ele é em algum sentido, é isso que eu estou tentando falar para vocês, uma cópia daquele plano XY, tá bom? Então, vamos fazer agora alguns exemplos, tá? Tá, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, né, tá? Que pede primeiro, né, provar que esses três pontos são não colineares, né? Ou seja, não existe uma reta que contenha os três de modo simultâneo, tá? Bom, se for verdade, né, pede para provar, então a gente supõe que, a gente imagina, né, que seja verdade, mas claro, tem que verificar, mas digamos que seja verdade, né? Então isso significa que existe apenas um plano, né, que contém esses pontos A, B e C de modo simultâneo, mas agora é um plano, né, não uma reta, tá? O que aconteceria se eles fossem colineares, né? Então imagina isso, imagina, sei lá, tem uma reta aqui, como se fosse, por exemplo, essa lombada do caderno aqui, né? Então tem muitos planos, né, que contém essa lombada, né? Claro que esses planos aqui, estou pensando como sendo as páginas do caderno, né? Tá certo? Então, tipo assim, tu pode movimentar, né, essas páginas, e todas seriam, né, digamos, representariam planos contendo a lombada do caderno aqui. Então faria o papel da reta por A, B e C. Mas enfim, não é o caso, né? Tá? Ok. E, então, a partir disso, né? A gente conseguiria determinar as equações paramétricas, tá? Pede para determinar isso, desse plano. E daí depois, a gente vai, obviamente, usar as equações paramétricas, né? Assim como a gente fazia para as retas, para ver se esses pontos P e Q aqui são ou não são pontos que vivem nesse plano π que a gente vai determinar no item B. Bom, dito isso, então vamos para a solução, né? Então, para provar, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para fazer um exercício que lembra da noção do produto vetorial, tá? De dois vetores. Por quê, né? Qual é a propriedade? Aqui eu tenho três pontos, tá? Então, eu posso, por exemplo, formar vetores que começam em A e terminam em B e outro que começa em A e termina em C. E qual é a coisa, tá? Os pontos A, B e C vão ser colineares se e somente se o produto vetorial, que nós já falamos, tá, entre os vetores AB, digamos, e AC, for o vetor zero. Tá? Então, esse a gente aproveita e relembra, né, o produto vetorial. Tá? Por que vou pegar AB e AC? Não, por nada, né? Eu poderia pegar BA e BC, ou então CA e CB, tá? Não faz diferença nenhuma. Então tá bem, então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então resolver o exercício, né? Aqui eu já calculei as coordenadas dos vetores, dos vetores AB e AC, tá? Então, como eu falei, nós vamos calcular o produto vetorial entre eles, e se for zero, bom, daí eles são colineares, e se for diferente de zero, então eles são não colineares, como prevê, né, o enunciado do item A, tá bom? Então, para calcular o produto vetorial deles, né, AB produto AC, então como que é, né? Te lembro, é o determinante daquela matriz onde na primeira linha aparecem os vetores E1, E2 e E3, que são aqueles vetores unitários com a direção e o sentido, né, dos eixos x, y e z. Tá? E aqui aparecem as coordenadas dos vetores em questão, 2, menos 7 e menos 3, e menos 1, mais 9 e mais 5. Então, vamos fazer essa conta, né? Como é que a gente fazia? Se lembram, né? A gente pega, digamos, isso aqui vai dar E1, tá? Vezes o determinante dessa matriz obtida assim, né? Ou seja, deleta essa primeira linha e a primeira coluna, então fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, 7 vezes 5, 35, menos 3 vezes 9, menos mais, na verdade, né? Então, aqui vai ser menos 7 vezes 5, 35, né?
Então, menos, e aqui vai ser mais 27, tá? Menos o E2, te lembro também, né? Tá? Esse do meio vem com sinal de menos. 2 vezes 5 é menos 13, então 2 vezes 5 vai ser 10, né? Menos o 3, menos o mais 3, né? Tá certo? E mais o E3 multiplicando esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então vai dar 18 menos 7. Vou botar assim, 18 menos 7. Bom, então aqui é questão de terminar a conta, né? Então aqui vai dar, por exemplo, né? Vai dar o vetor aqui, menos 8, tá bom? Aqui vai dar 7, né? Vai dar 7 positivo com aquele menos 7. E aqui vai dar 18 menos 7 é 11. Enfim, de todo modo, né? A gente vê que esse aqui é um vetor que não é o vetor zero, tá? O que implica que AB e AC são linearmente independentes, o que implica, então, tá? Que por sua vez implica que A, B e C não são colineares, como era o que previa o enunciado, né? Muito bem. Então, agora a gente vai para o item B. O item B te pedia para determinar as equações paramétricas de um plano contendo os pontos A, B e C, que agora a gente tem certeza que é um único plano, né? Tá bom? É um plano único, porque esses pontos são não colineares. Muito bem. Dito isso, então o que a gente precisa, né, para determinar equações paramétricas? Nós precisamos um ponto, né, e nós temos 13, então tá sobrando ponto, digamos, né? E a gente precisa de dois vetores, tá, que sirvam como vetores U e V, né, no sentido que eu falei antes, ou seja, a gente precisa de vetores que sejam que formem, né, um conjunto diretor, um conjunto diretor do nosso plano π, passando pelos pontos A, B e C. Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Tá? A afirmação é que isso já foi feito, tá? Já foi feito no contexto do item A, porque observa, né? A gente marcou aqui, né? Deixa eu fazer um rascunho aqui para a gente se dar conta do que está acontecendo. Então, a gente tinha aqui 3 pontos no plano, eles não estavam alinhados, que eram nossos pontos A, B e C, tá bem? E a gente pode, com a ideia, né? O fato deles não serem independentes, ou seja, de serem independentes, né? E o fato de os pontos viverem no plano, então implica que necessariamente esse vetor, né? Esse segmento aqui está inteiramente contido no plano. Tá aí. Como eles são independentes, eles servem, então, como um conjunto gerador, tá? Um conjunto diretor do nosso plano. Tá bom? Tá bom, então, dito isso, né, vou colocar nomes, né? Digamos que esse aqui seja U e esse aqui seja V, tá certo? Então, agora é fácil determinar um sistema de equações paramétricas para o nosso plano, né? Do seguinte jeito, a gente coloca x, y, z, né? E aqui igual. E agora vamos pegar coordenadas de um ponto, né? Tanto faz o ponto que a gente pega aqui, vou pegar, sei lá, só para ilustrar, né? Que não precisa ser aquele ponto A ali, porque, enfim, não precisa ser aquele ponto A, né? Tá certo? Então, basta pegar um ponto do plano, que a gente tem 13, e fazer aqueles lambda vezes U e mi vezes V, tá certo? Muito bem, então vamos pegar, sei lá, o ponto C, né? O ponto C tem coordenadas 2, 16 e 5, tá? Então, agora eu vou pegar lá as coordenadas do meu vetor AB, que é U, né? E AC, que é V, e vou colocar aqui. Então, vai ser lambda
lambda e lambda vezes 2 menos 7 e menos 3 mais mi vezes as coordenadas do outro vetor, menos 1, 9 e 5. Tá bem? E, claro, né, a gente faz, né, escreve aqui lambda e mi variando em R2, ou seja, eles podem assumir quaisquer valores lambda mi em R2, né, qualquer par de números. Então, quando nós fizermos isso, a gente vai obtendo todos os pontos do nosso plano π. Tá? Então, isso termina o item B. E agora a gente vai para o item C, que é ver, né, se aqueles pontos dados ali no enunciado, né, se eles são ou não são pontos que vivem aqui no nosso plano. Para fazer isso, então, como eu já falei, a gente coloca as coordenadas aqui e vê se existe agora uma solução, que agora é um par, né? Tá certo? Uma solução comum para essas três linhas, digamos, de equações, né? Tá bem? Então, vamos lá, né? Por exemplo, vamos lá pegar o ponto P, né? Então, o ponto P tinha coordenadas 3, 18 e mais 7. Mais 3, mais 18 e mais 7. Então, tu quer saber se existe uma solução comum para isso aqui, né? 2, 16, 5. Então, aqui eu tenho 2 lambda menos mi, copiando de lá, né? Aqui eu tenho menos 7 lambda mais 9 mi. E aqui eu tenho menos 3 lambda mais 5 mi. Tá? Então, a gente pode olhar para essas duas aqui, por exemplo, né? A gente vai ter que 1 é igual a 2 lambda menos mi, e aqui a gente vai ter que 2, né, é igual a menos 7 lambda mais 9 mi. Tá? Então, talvez qual vai ser a estratégia, né? Vamos tentar encontrar a solução aqui e ver se ela bate com essa terceira, né? Tá? Então, vamos lá, por exemplo, aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Poderia substituir, né, esse valor de mi, tá certo? Mi, isolar mi, né, e substituir aqui embaixo. Então, eu teria aqui mi é igual a 2 lambda menos 1, tá certo? Joguei para lá e joguei para cá, né? Então, teria que ver se 2, né, é igual a menos 7 lambda mais 9 vezes mi, né, que é 2 vezes lambda menos 1. Então, tentar encontrar a solução disso, né? Então, vamos lá, por exemplo, vai ser 2 vezes 9 dá 16, tá? 2 vezes 9, 16 não, dá 18. Dá 18, menos 7 dá 11 lambda, não é isso? 11 lambda menos 9, né? Tá, então eu passo para cá, olha só, deu uma solução, né? Encontramos uma solução lambda igual a 1, né? Porque ficou 11 lambda igual a 11, tá? De posse desse valor, a gente vai lá, né, e substitui, né? Então, teria 2 vezes 1 menos 1, ou seja, mi é igual a 1, tá? E agora é só ver, né, se essa solução aqui serve ou não serve para essa terceira equação, porque ela já é uma solução simultânea para as duas primeiras, ok? Então, a gente vai lá e vê, né, 5 é igual, 7 é igual, pergunta, né, a 5 menos 3 mais 5, tá? Então, 5 mais 5, 10, menos 3, assim né? Tá certo? Então, isso aqui também é a solução lá. Então, logo, P, né, que era o nosso ponto, 3, 18 e 7, sim, é um ponto do plano. Tá bom? Então, deixo para vocês verificarem, né, que quando a gente vai fazer a mesma coisa com o ponto Q, tá? Então, não é um ponto do plano, ou seja, não existe uma solução comum, né, para as três equações correspondentes
ao ponto Q, né? Tá certo? Então, verifique, tá? que não pertence a P. Tá? E o caminho é esse, né? Tá? Tenta encontrar a solução para um sistema de equações e vai ver que digamos, se encontra para aquele sistema de equações, né? Não vai valer para a terceira. Vou deixar assim como para vocês verificarem, tá? Aqui, pessoal, ó, outro exemplo, né? Pede para determinar equações paramétricas para o plano por esses 3 pontos, né? Fácil ver que eles não são colineares, né? Tá? Eles vivem, né? Cada um deles vive sobre um dos eixos, tá? Bom, não estão na interseção, enfim, né? Tá? Esses pontos aqui, eles não são colineares, tá? Então, eles determinam um único plano π. E aqui eu quero que determine equações paramétricas não para uma reta, mas, voltando, né? Equações paramétricas não para um plano, mas sim para uma reta, né? Dada a informação que essa reta, né, é perpendicular ao plano e passa por esse ponto aqui, né? Então, de novo, né, vamos tentar fazer um desenho para entender o que está acontecendo. Veja só, né? Primeiro o plano que vai estar determinado, né? Ele vai estar passa num ponto aí, do eixo x, num ponto do eixo y, mais ou menos por aqui, num ponto do eixo z, mais ou menos por aqui, assim, tá? Então vai estar aí o nosso, quando a gente olha ele assim, desde essa nossa vista aqui de sempre, nosso ponto de vista, né, de observadores do sistema de coordenadas, a gente vai ver essa parte aqui, digamos, na parte de x positivo, y positivo e z positivo. Claro que ele se alastra, né, em todas as direções, porque um plano é uma coisa infinita. Muito bem, então vai existir um ponto, que no caso aqui é o ponto -1, -1, -1, que, bom, vai ficar um pouco difícil de desenhar, mas ele está lá do outro lado, né? Tá certo? Ele está negativo em todas as coordenadas, ok? Mas se nós pudéssemos desenhar assim, o que a gente veria, tá? Seria um ponto aqui, né? E o nosso plano, tá? Imagina isso aqui, esses dois desenhos desconectados. Tá? Então, o nosso plano, digamos, né? Tá? Tem um desenho dele, estou desenhando, claro, um pedacinho dele. E esse ponto, bom, ele pode viver ou pode não viver no nosso plano, tanto faz. E a gente está interessado na reta, tá? Que é perpendicular a esse plano, então forma aqui um ângulo de 90 graus e passa no nosso ponto. Tá? Então, claro que essa reta segue para baixo aqui, né? Tá bom? Isso aqui seria então a reta R, esse aqui seria o plano π. Aqui também nesse desenho também seria o plano π. Então essa é a geometria do que está acontecendo. Então, para determinar as equações paramétricas, eu vou fazer como eu fiz no exercício anterior, né, no exemplo anterior, que é o quê? A gente pega um ponto, digamos, de referência, né, digamos, chama esse de A, esse de B, esse de C, né? Então, pega um ponto de referência e faz o vetor AB, faz o vetor AC, tá certo? Esses vetores vão formar, né, um conjunto diretor, tá? Porque esses pontos são não colineares, um conjunto diretor para o plano que a gente está interessado. E daí depois eu explico como fazer esse item B. Então vamos lá. A solução do item A é assim. A gente vai lá e pega, vou pegar os vetores, né? Então, a diferença das coordenadas. Então, vou pegar um vetor, vou chamar de U ele, né? Vai ser o meu vetor conectando com esse ponto inicial e esse ponto final. Então, vai ser -6, 3 e 0. E vou pegar o meu vetor V como sendo -6, 0 e 2. Tá? Fiz a diferença das coordenadas aqui. Então, aqui eu vou conseguir fazer o meu sistema de equações paramétricas, como que vai ser, né? Eu vou pegar um ponto de referência, que, sei lá, pode ser qualquer um deles, né? Digamos 0, 0, 2, mais, lambda, 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 e agora a gente coloca as coordenadas dos nossos vetores diretores, né? Então, vai ser -6, 3, 0, e mi, multiplicando -6,
0 e aqui 2. Tá bem? E faz lambda e mi variarem em R2. Tá bem? Certo, então aqui estão determinadas as equações paramétricas do nosso plano. E para a parte B, né? Então como que a gente vai fazer? O que a gente precisa para a parte B bom, a gente precisa de um vetor, né, que dê a direção, certo? Eu vou repetir aqui o desenho, né? Aqui a gente tem os pontos A, B e C, digamos, né? Os pontos do plano, esses não dei nome nesse caso. Então a gente vai ter esses dois vetores, que são vetores contidos no plano, tá? Independentes entre si, e tem um ponto que vive fora do plano. Vou botar aqui, em princípio, né? Então, não interessa se ele vive no plano ou não, tá? Para a parte B. Tá? E a gente quer então um vetor, né? Para dar equações paramétricas da reta, a gente precisa de um ponto da reta. Então nós temos, né? Que é o nosso ponto menos 1 e menos 1. E a gente precisa então, além de um ponto da reta, a gente precisa de um vetor, né? Que seja paralelo à nossa reta. Então, aí que está, né? Para poder obter esse vetor, a gente pode usar, novamente, a gente pode usar o produto vetorial. Tá? Então, vou lembrar aqui para vocês uma outra propriedade do produto vetorial, tá? Que diz que quando nós fazemos o produto vetorial de dois vetores, o produto vetorial, tá? Que é esse terceiro vetor que é construído a partir dos dois dados, então que nós temos explicitamente nesse caso, né? Vão ser U e V aqui, que a gente calculou assim. Esse vetor que é obtido a partir desses dois vetores, ele tem a propriedade de ser simultaneamente ortogonal ao primeiro e ao segundo, e portanto ele vai ter que ser, né, perpendicular ao nosso plano. E daí ele vai servir como um vetor diretor da nossa reta. Tá? Então é por causa disso que a gente vai usar o produto vetorial. Então, muito bem. O que eu vou fazer? Vou pegar os meus vetores e vou fazer o produto vetorial entre eles. Então, vai ser novamente o determinante, né? Na matriz E1, E2 e E3. Tá? Eu vou pegar então as coordenadas. Menos 6, 13, 0. 3, 0. E menos 6, 0 e 2. Menos 6, 0 e 2. E vou fazer a conta desse determinante. Vai dar E1 multiplicando o quê, né? Ó, esse vezes esse dá 6 menos esse vezes esse. Ou seja, vai dar 6 aqui. Aqui o E2 vem com sinal de menos já de cara. Então, 6 menos 6 vezes 2, menos 12 vezes 0. Mais 0, né? Então, menos 12. Tá? E mais o vetor E3 multiplicando esse vezes esse, dá 0, menos esse vezes esse. Tá? Então, aqui vai dar menos 18, então aqui vai dar mais 18. Tá bom? Então, a nossa reta pode ser um vetor diretor para essa reta, né? 6, 12 e 18. Certo? Então, eu vou colocar aqui as equações paramétricas da nossa reta, né? Ó, x, y, z igual. Tá? Então, eu vou pegar um ponto, né? O ponto que a gente sabe que está na reta, que é esse aqui, menos 1, menos 1, menos 1. Então, menos 1, menos 1. Agora, eu tenho que botar um parâmetro, que eu não vou colocar lambda e mi, porque eu já usei, né, nesse exemplo aqui, já usei aqui em cima, né, lambda e mi. Então, sei lá, vou colocar t, né? T e t, multiplicando as coordenadas de um vetor diretor. Aqui deixa eu chamar a atenção que apareceu um vetor diretor, né? Tá certo? Esse produto vetorial, ele é perpendicular ao plano e, portanto, ele serve como um vetor diretor da nossa reta, tá? Um vetor paralelo à nossa reta, que a gente também usava essa nomenclatura, com coordenadas 6, 12 e 18, tá? É claro, né? Tu já observou aqui que esse vetor tem todas as coordenadas, digamos, múltiplas de 6, né? Esse vetor é o mesmo que 6 vezes o vetor 1, 2, 3. Tá? Então, para os números ficarem menores, né? Não é obrigado, é óbvio, a gente pode usar esse aqui, mas para os números ficarem menores,
a gente pode usar esse vetor aqui. Por quê? Porque se esse sujeito aqui é perpendicular ao plano, esse outro aqui, 1, 2, 3, também vai ser, né? Porque os dois são múltiplos, tá certo? E por causa disso, bom, multiplicar por um escalar não muda a direção do vetor, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar esses vetores aqui, esse vetor aqui que tem coordenadas menores. Então, eu vou colocar assim, 1, 2 e 3, e eu vou colocar t pertencente aos reais. Tá, isso termina o nosso exemplo, né? Então, deixa eu enfatizar novamente que não precisa fazer essa coisa, tu poderia colocar isso daqui, tá? Não tem diferença nenhuma para, digamos, do ponto de vista da reta, né? Tá bom? Isso termina o exercício, então.